Vamos falar sobre um dos maiores sábios talmúdicos que atuou há cerca de 2000 anos atrás, na época da Mishnah, e ele inclusive foi contemporâneo ao templo, ao segundo templo sagrado, e presenciou a destruição dele por meio dos romanos. No final ele também acabou se tornando um dos 10 grandes mestres, mártires, que foram brutalmente torturados e assassinados pelos romanos. Estamos falando de Rabi Akiva, inclusive um dos maiores nomes, um dos maiores mestres que nós temos em todas as épocas, não só na época da Mishnah, na época do Talmud, mas em todas as épocas. E a história de Rabi Akiva é muito interessante, muito rica, muito especial e única, mas não vamos agora contar toda a história da vida de Rabi Akiva, apesar que é uma lição de vida para todos nós, apenas trazendo uma citação mencionada no Talmud Yerushalmi, no Tratado Shabbat, no capítulo 6, no Talmud Yerushalmi, quando ele nos relata Rabi Akiva, como começou a jornada de Rabi Akiva, como ele iria acabar se tornando um dos maiores sábios de todas as épocas. Imaginem só que há 2000 anos atrás ele tinha literalmente dezenas de milhares de alunos, de discípulos. Ele, para se ter uma ideia, ele foi o mestre, o professor de Rabi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, entre outras coisas, e ele tem uma atuação decisiva em todos os aspectos da vida do nosso povo, como se iniciou a jornada de Rabi Akiva. Curioso também, Rabi Akiva era descendente de convertidos, ele nem tinha uma origem assim, uma linhagem nobre, aristocrata, ou mesmo de sábios e eruditos, não. Ele era descendente de convertidos, e nós vamos ver aqui, o Talmud Yerushalmi nos traz que até os 40 anos de idade ele era um completo ignorante da Torá, semi-analfabeto. Ma haitat chilato shel Rabi Akiva. Como se iniciou essa jornada de Rabi Akiva, como ele se aproximou do conhecimento da Torá e mais tarde iria se tornar não só um grande sábio erudito, mas um dos maiores mestres de todas as épocas. Assim nos contam os sábios, Ben Arbaim Shana Haya Velo Shana Klum, até os 40 anos de idade. Então, para quem pensa que é tarde para começar, ou que já está em idade avançada, se conta que Rabi Akiva até os 40 anos não sabia absolutamente nada. Se fala que uma vez ele estava diante de um poço de água na cidade de Lod. Amar michakak evenzu. E ele percebeu que lá havia uma pedra, e nessa pedra havia um orifício, um buraco, e ele pensou consigo mesmo, ele era um pastor simples, ele pensou consigo mesmo, quem perfurou essa pedra? Quem fez esse orifício, esse buraco nessa pedra? Bruló, Akiva, Iatakoré, retrucaram para ele outras pessoas, outros sábios que estavam lá por perto, falaram, você não conhece o versículo, um versículo no livro de Jó, que diz, Avanim shachakumaim, as pedras, elas são perfuradas, etc., pela água. Amaim shenofnim alea tadir, ou seja, lá tinha uma fonte de água que respingava sobre a pedra, e essas águas que caem constantemente, todos os dias, sobre a pedra, foram elas que acabaram perfurando a pedra. Em outras palavras, o dito universal que todo mundo conhece, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então é bom saber que isso é baseado em um versículo bíblico no livro de Jó, e isso consta no Talmud já há mais de 2000 anos atrás, vinculado ao Rabi Akiva. Amar Rabi Akiva, naquele instante, aqui nós chamamos ele já de Rabi Akiva, mas na época ele era Akiva Ben Yosef, um simples pastor, um ignorante, analfabeto. Mas quando ele observou esse fenômeno, ele pensou consigo mesmo, Bechilibi Kashem será que a minha mente e meu coração são mais duros do que uma pedra?
que, enfim, nada é capaz de quebrar esse bloqueio, se até agora eu não aprendi, não estudei, não sei, mas será que eu tenho cabeça dura, um coração de pedra? Se até a água é capaz de perfurar a pedra, então também é possível que palavras de Torá entrem na minha mente e penetrem no meu coração. Elech ve'elmad parsha achad min haTorá. Então ele se dispôs a ir estudar pelo menos um trecho da Torá. Alach lo el beit ha-sefer. Beitchil Koreh Beluach Hu Beno. E ele, sem vergonha, sem constrangimento, ele foi até a escolinha onde as crianças aprendiam. Inclusive ele foi na mesma escola que o seu filhinho pequeno aprendia a Torá, e ele não teve vergonha, não teve constrangimento de sentar na classe, no meio de todas as criancinhas, na classe do seu filho. Achaz Rabi Akiva berosh haluach ubno berosh haluach. E se fala que havia como uma lousa que eles utilizavam, ele segurava de um lado e o seu filho segurava do outro lado da lousa. E assim eles iam aprendendo os formatos da letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. Katav lo Aleph Beit velamda. E o filho já sabia mais do que o pai, então ele escreveu Aleph, Beit, as primeiras letras do alfabeto, e ia ensinando para o pai cada uma das letras qual era. E assim foi até o final do alfabeto, Aleph, Tav velamda, Torat Kohanim velamda, Haya lomed veolech ad shelamad kol haTorá kula. Isso foi apenas o início. Rabi Akiva, a partir do momento que ele se tornou alfabetizado, a partir do momento que ele começou a ler, então ele não parou por aí. Então ele foi estudando os textos bíblicos, depois os comentários dos textos bíblicos, etc., até que ele terminou de estudar toda a Torá. E se diz que durante 40 anos ele se dedicou profundamente ao estudo da Torá, e os últimos 40 anos da vida dele ele se dedicou essencialmente a ensinar a Torá e transmitir para os discípulos, deixando um grande legado para gerações futuras. Daqui nós aprendemos de Rabi Akiva que nunca é tarde para começar a estudar, e nunca a pessoa deve imaginar que ela não é capaz de aprender. A pessoa tem que ter determinação e vontade, e com isso no final ela acaba conseguindo.